Bateu aí o desespero completamente. Olha, eu falei aqui que no domingo o Bolsonaro estava ali implorando por uma anistia e dei risada aqui, porque menos de 24 horas depois, o Supremo Tribunal Federal mostrou que não vai ter anistia. O Alexandre de Moraes votou, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votaram e condenaram mais 15 terroristas em penas de 13,5 a 16 anos e meio de prisão. Ou seja, não vai ter anistia, aquilo que o Bolsonaro falava que essas penas são enormes, não adiantou nada. As penas aí, um dia depois da manifestação do Bolsonaro, da manifestação golpista dele, foram maiores na média do que penas de outras condenações. Ou seja, se fosse usar a decisão do STF como parâmetro, você diria que as penas pioraram depois. Pouquinho, mas pioraram. Pois bem, eis que o Bolsonaro ficou em pânico. E já na terça-feira, não deu nem 24 horas, da decisão do STF, ele apareceu na revista Oeste. Olha, é uma das poucas vezes que o Bolsonaro aparece numa live e ele não faz uma mega publicidade dessa live antes. Tanto é que a audiência da revista Oeste, eu vou falar, é preocupante como a extrema-direita tem audiência nas redes sociais, viu? Preocupante. Muito preocupante. A extrema-direita consegue ali, a revista Oeste tem geralmente 50, 60 mil pessoas assistindo simultaneamente. O Bolsonaro, quando ele vai lá, geralmente dá 300 mil pessoas, 250. Dessa vez tinha só 130 mil pessoas ali, bolsominions, assistindo o Bolsonaro. Pois bem, eis que ele começou a se desesperar. Do início ao fim da live, ele pediu o quê? Anistia. Então ele foi lá de sopetão, sem muito publicidade. Teve alguma publicidade nos grupos bolsonaristas assim antes? Teve, pouca. Mas mesmo sem muita publicidade ele foi lá. Veja, no dia 25 ele podia dizer, olha, dia 27 estarei na revista Oeste e vou falar mais. Não fez publicidade. Não fez no dia 26. Foi justo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, ontem, às 2h20 da tarde, que começou ali alguma publicidade, ou seja, que o Bolsonaro deve ter dito ao pessoal do Oeste, vou aí amanhã também, tá ok? Então, o chefão da quadrilha foi depor num caso de que ele incomodou uma baleia, que é um caso que não tem chance de dar prisão nem nada para ele, e logo depois foi para a revista Oeste. Olha, ele começou implorando por anistia e acabou cometendo crime e dando aí para o STF um motivo caso queira prendê-lo, viu? Então a situação do Bolsonaro só piorou. Se ele piorou muito a situação dele no domingo, pois bem, na terça-feira ele conseguiu piorar um pouquinho mais. Ó. Tá aqui o Bolsonaro, vou mostrar um trecho da fala dele. Primeiro trecho da fala dele aqui, em que ele, sem ser perguntado, começa a falar sobre anistia. O fechamento, eu fui para cima de um apaziguamento, uma anistia, e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo, eu acho difícil. E eu falei uma coisa ali que eu acho que toca, né? Muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres, coitados, na verdade, o linguajar é esse mesmo, que pegam essa anistia foi concedida lá atrás. Aí o Bolsonaro fala isso, aí depois o outro trecho eu mostro depois, que foi alguns minutos depois, né? Eu fiz o corte. E ele fala, tem que ter anistia, e a anistia tem que vir do lado do governo. Ou seja, ele quer que o governo o Lula assine aí por decreto uma anistia a todos os envolvidos no 8 de janeiro. Porque o Bolsonaro, ele usa para comover o bolsonarismo o caso dos executores. Ele fala que são pobres coitados. Temos hoje filhos órfãos de pais e mães presos. Mas se o papai e mamãe não tivesse cometendo crime, o filhinho não estaria órfão. E a filhinha não estaria órfã. O papai e mamãe não pensaram nos filhos antes de sair cometendo crime. Assim como você olha ali um bandido preso por assassinato e você não fala, nossa, mas o filhinho do bandido preso por assassinato está órfão do pai que está, ou da mãe, que está ali preso ou presa por assassinato, por matar alguém. Você fala, pô, tinha que ter pensado no filho antes de matar outra pessoa, né? No caso do bolsonarismo, não. Olha, como eles são pobres coitados, então eles não podem ser punidos. Esse é o pessoal que pedia punição exemplar e, olha, vamos diminuir aí a maioridade penal exatamente para punir também adolescente que cometer crime, penas enormes e tudo mais. Tem que enjaular todo mundo e tal. E aí agora, não, mas eles são pobres coitados. Tadinhos desses patriotas. Tadinhos desses patriotas. Pois bem, estarão enjaulados. A STF já mostrou que não tem anistia. Então o Bolsonaro quer uma anistia parta do lado de lá. E aí ele foi lá com a bandeira branca no domingo, porém o Malafaia meio que estragou o plano. E o próprio Bolsonaro, na sua fala, meio que estragou o plano. O plano não daria certo de jeito nenhum, viu? Essa análise de antes, de durante, no domingo era a mesma análise, e de depois. Não só análise de
quase todos os analistas, exceto os muito bolsominions que tem aí na imprensa, mas também dos que têm aí fontes diretas de ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que os ministros dizem isso. Pois bem, não mudou nada a situação dele, só piorou porque a Polícia Federal anexou a fala dele ao inquérito e ainda avisou que o Malafaia será aí oficialmente anexado ao inquérito. Então a situação do Bolsonaro piorou. Só que era entrevista casada. Então o entrevistador do Oeste tentou aí usar um exemplo para ver se consegue chegar essa mensagem ao PT e comover o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros do STF ou os conselheiros desses. Já eu vou te mostrar aqui o trecho do entrevistador dizendo que, olha, na ditadura teve anistia e aí isso é que apaziguou o Brasil, viu? Foi ter anistia. Agora, ó, isso pode ser que funcione novamente. Eu vou te mostrar aqui a fala. Deixa eu falar um pouquinho mais rápido. Essa anistia foi concedida lá atrás. O Brasil experimentou décadas de uma democracia cada vez mais crescente, ou seja, houve um acerto. Por mais que as pessoas possam questionar o que foi a anistia, o resultado foi que o país foi pacificado. Tivemos, obviamente, todos os embates políticos que são próprios da democracia, problemas econômicos que foram resolvidos também com muita discussão. Por que o senhor acha que neste momento, apesar da experiência, por esse aspecto extremamente bem sucedido da anistia, o senhor acha que não vem essa decisão de quem poderia vir no executivo atual, ou seja, do presidente Lula nesse momento, ou que o Congresso não avance com isso com mais celeridade? Olha, o executivo não tem interesse em aprovar a anistia, mesmo sabendo de pessoas humildes que estão sendo condenadas, né, com uma pena muito alta. E ele se apega nisso como se ele fosse agindo dessa maneira contra a anistia, que ele evitou que, com as suas ações, que o Brasil se transformasse num regime de exceção. Eu entendo exatamente o contrário, e a grande parte da população entende. Aí o entrevistador fala, não, mas depois da ditadura militar teve anistia, e isso foi o que pacificou o Brasil. Teve anistia a esses vagabundos, estupradores, sequestradores, torturadores, assassinos milicos da ditadura militar, ficaram à espreita, à procura em busca ali do próximo golpe. E aí tentaram, em 2023, o próximo golpe, quer dizer, de 85 a 2023 aí, são, vamos falar aí, 20 e tantos anos, os militares já tentaram novamente. Em 28 anos aí, opa, vamos mais um golpe aí, ó. Vamos tentar aí, 38 anos. Vamos tentar mais um golpe aí. É isso que aconteceu. Foi isso aí que os militares fizeram. É isso aí que deu o apaziguamento. Eu tinha que ter feito igual na Argentina, enjaulado esses estupradores malditos militares que participaram da ditadura. Não aconteceu. E aí, ó, temos aí o lixo tóxico que sobrou. É igual você ter um depósito de lixo tóxico, você tem que eliminar todo o lixo, senão aquilo vai ficar intoxicando por décadas, até que uma hora dá problema depois. Então não se eliminou todo o fascismo da ditadura, ficou aí ó, o resquício, o bolsonarismo e toda essa desgraça aí que tem toda golpe de Estado. Então aí o Bolsonaro vai falar, não parte do lado de lá porque é uma coisa política. Segundo o Bolsonaro diz aí que os próprios bolsonaristas estão irritadíssimos com esse discurso do Bolsonaro e com essas falas do Bolsonaro na live também. Não está tendo anistia porque o governo não quer, porque o governo mente para a população dizendo que eles evitaram um golpe de Estado. Mas não teve tentativa de golpe, não foi nada disso, eram pessoas ali, pobres coitados. Se alguém fez alguma coisa, seja punido, mas essas penas são demais. Ou seja, se alguém depredou, o Bolsonaro quer dizer, se alguém depredou, que seja punido, mas as penas são demais. E aí ele tenta ali ficar nas duas narrativas. A primeira é que quem depredou são todos petistas e a segunda é que são todos pobres coitados. Vocês são petistas? Ele não está pedindo anistia para petista, né? Está pedindo para bolsominion. Então ele tenta transitar entre uma narrativa e outra, só que está falhando para os próprios bolsominions, porque cada vez que ele repete que não tentou dar golpe, os bolsominions, se você tivesse uma câmera na cara de cada bolsominion, sai até uma veia aqui de tanta raiva que eles ficam assim, putz, esse cara não tentou dar golpe. Cada vez que ele repete isso, os bolsominions ficam covarde, covarde, covarde. Então, nas redes bolsonaristas, você já tem aí uma porcentagem alta de pessoas chamando o chefão de quadrilha de covarde. Uma porcentagem alta de pessoas que está preocupadíssima com a prisão dele, não porque o senhor Jair Bolsonaro vai ser preso, e sim porque, caramba, se o líder da extrema-direita vai ser preso, o que acontecerá com nós? Conosco, nós seremos os próximos. Eles acham que é uma ditadura e que eles serão presos em seguida, logo depois do Bolsonaro. Inclusive gente que não foi lá no dia 8 de janeiro, gente que só fica nos grupos de WhatsApp compartilhando lá as mentiras e sendo manipulado pelo bolsonarismo, acha que eles serão presos também. Então, fica nesse aí, o Bolsonaro fica transitando nisso que é o quê? Impor medo nos bolsonaristas, e aí eles fazem a defesa do Bolsonaro. Quando ele pede anistia para todo mundo que não depredou nada,
Você pensa, pô, mas peraí, o chefão da quadrilha, o Bolsonaro estava lá no dia 8 depredando? Não. Então ele quer anistia para si mesmo. Ele quer anistia para todos. Se você vai dar anistia para os executores, você está dando anistia, obviamente, você vai dar anistia para os financiadores, porque afinal, se os executores têm anistia, os financiadores vão ter também. Os organizadores, os idealizadores, os incentivadores, todos eles têm que ter anistia também. Essa é a lógica do Bolsonaro. Só que aí, esse é o problema da pessoa estar desesperada. O Malafaia gravou vídeo ontem em que ele disse que hoje faria um vídeo, até o momento não fez, mas disse que hoje faria um vídeo, não sei o quê, porque ele está desesperado, porque a imprensa mostrou que ele vai ser investigado também. Disse que deu risada, falou que ele pode pagar o que ele quiser nisso aí, porque ele tem dinheiro, que se ficar enchendo o saco ele paga outras manifestações. E aí, quando a pessoa está desesperada, ela acaba cometendo crimes. Aí o Bolsonaro, que também está desesperado, resolveu fazer isso aqui. Tava até, eu vou falar, na narrativa dele de não atacar mais, olha, eu, Bolsonaro, não estou mais atacando e tudo mais, eu posso até falar que no dia 25, o Bolsonaro realmente não atacou ninguém, ele tentou se defender e tudo mais. Só que aí deu ruim. O que está acontecendo na Polícia Nacional? Até eu sempre tenho falado, né? Eu já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo. Já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo. Então o Bolsonaro tá aí, novamente insinuando que as eleições foram roubadas. É isso que tá fazendo o Bolsonaro. Ele queria aquela foto lá, eu disse, se forem 100 mil pessoas vai falar que foi 1 milhão. Falaram que foi 2 milhões. Nas redes bolsonaristas, a versão oficial é que foram 2 milhões de patriotas lá com o Bolsonaro. Aí eles, e o PT não consegue, ninguém tá apoiando o Lula. Aí eu vi um pessoal de esquerda que, olha, eu fico com não uma pulga atrás da orelha não, mas é um pulgueiro atrás da orelha desse tamanho, de um pessoal de esquerda que fala que tem que ter uma manifestação em março, no final de março, contra o Bolsonaro. Eu falo, o Lula é presidente, o Bolsonaro tá para ser preso, e aí tem gente de esquerda querendo manifestação pela prisão do Bolsonaro. O negócio é o bandido tá no poder e se tá manifestando contra o governo. Outra coisa é a gente tá no poder se manifestando para alguém ser preso, sendo que a justiça está indo para cima dele. Se a justiça não estivesse fazendo nada, nossa, o processo do Bolsonaro está com o Cássio Nunes, que está sentado no processo, ninguém faz nada, cadê o procurador-geral, cadê a polícia? Até entendo. Mas não, tá todo mundo indo pra cima, é um pessoal de esquerda querendo fazer uma manifestação para prender o Bolsonaro. Cadê a causa social? Nenhuma, prender o Bolsonaro. Aí o que vai acontecer? Obviamente, não tem gente de esquerda engajada na causa prende o Bolsonaro, porque, como eu disse, é uma causa que se você não fizer nada, se você que está me assistindo ficar de braços cruzados, esperando, em algum momento o Bolsonaro vai ser preso. Se você ficar gritando nas redes sociais, não vai mudar nem um dia mais ou menos o dia da prisão do Bolsonaro, porque isso depende das investigações. Pois bem, aí tem gente, olha, é aquela mesma esquerda que começou lá em 2013 a dizer que, olha, estamos aqui protestando por 20 centavos que o Haddad aumentou na passagem de ônibus. E aí logo depois falaram, não é só por 20 centavos. É contra tudo. Queremos escolas padrão FIFA? Queremos hospitais padrão FIFA? E aí aquilo descambou para quê? Para um golpe de Estado. Aí descambou para quê? 125 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, que é o nome bonitinho que a dona Rede Globo inventou para passando fome. Porque não podia falar passando fome porque o Paulo Guedes era ministro. E aí você tinha Itaú, Santander, Bradesco, todos os bancos tendo recorde de lucro, lucrando 100 bilhões por ano, as pessoas passando fome. Por quê? Porque não era só por 20 centavos. E aí tem gente aí de esquerda que começa sendo manipulada dizendo, vamos lá protestar pela prisão do Bolsonaro. A primeira coisa que vai acontecer é o bolsonarismo dizendo, olha, a gente levou 2 milhões para a Avenida Paulista e a esquerda não levou nem 10 mil. Que é o que vai acontecer, não vai levar 185 mil na Paulista, porque ninguém tem aí como prioridade uma pauta que não depende do apoio popular. E aí, logo depois, a pauta vai descambar para não é só pela prisão do Bolsonaro, é também por... E aí vão inventar um motivo para envolver alguém ligado ao Lula. E aí, depois de um tempo, vai descambar para fora Lula. Não tenha dúvidas. E, como em 2013, começou com alguns setores da esquerda. Aquela esquerda que os Estados Unidos adora. E tem até alguns setores mais afastados aí, mas que são de dentro do PT, que tá ligado com essa esquerda aí, e que também fica ali jogando gasolina na fogueira para dar tiros no pé. É isso que está acontecendo. Aí o Bolsonaro vem com essa, o presidente sem povo nunca viu. Aí querem fazer em março uma manifestação por uma pauta que ninguém tá nem aí. Todos querem a prisão do Bolsonaro, mas ninguém tá nem aí de sair de casa para pedir isso, porque sabe que não depende de apoio popular ou não. E aí o Bolsonaro vai falar, tá vendo? Olha os lulistas ali, não colocaram nem
10%. Isso prova o quê? Adivinha o que ele vai falar que isso prova? Que a maquininha que conta voto não funciona, que essa é a narrativa do Bolsonaro. E aí a esquerda dá um mega tiro no pé e acaba, na verdade, ajudando o Bolsonaro a não ser preso. É isso que pode acontecer. O Bolsonaro está contando aí com apoio, você vê, de gente da própria esquerda na tarefa dele de não ser preso. Notícia boa é que eu acho que antes do dia 24 de março o Bolsonaro vai acabar preso. Então tá ruim, você vê aí o desespero dele. O Malafaia tá em pânico. Os advogados do Bolsonaro, depois eu falo mais disso, já estão aí chorando nas redes, tá uma loucura completa. Aliados do Bolsonaro já não falam mais com ele. Dezenas de parlamentares não foram na manifestação. Então tá ruim a situação na extrema-direita. Não pense que, nossa, ele tá indo lá na live, ele parece tranquilo, ele tem que parecer tranquilo. Já aparece chorando também, viu? Se ele começar a sair muito, aparecer todos os dias, é que não tá aparecendo todos os dias. Já aparece chorando. Como muitas vezes ele dizia que estava tranquilo, do nada chorava aí em público. Que não consegue aguentar 2 horas sem chorar. Esse é o nível de depressão, tá? Quando a pessoa não consegue fazer aparição todos os dias, porque não tem emocional, para aguentar ficar em público mais de 2 horas, 3 horas sem chorar, é porque tá ruim, viu? Porque quando tá sozinha, a pessoa é pânico total. Eu peço aí a sua inscrição no canal e quanto mais ficar em pânico, melhor. Eu lembro que os brasileiros sofreram muito com pânico porque não podiam sair de casa na pandemia, porque não podiam sair de casa porque os bolsominions estavam andando sem máscara para cima e para baixo, aumentando o contágio, e a gente podia morrer. Eu lembro quando os brasileiros também estavam em pânico, com 4 mil mortes por dia e o Bolsonaro andando de jet ski, aglomerando, tentando falar para a população que aquele vírus não existia, se negando a comprar vacina. Lembro de tudo isso, lembro das pessoas brasileiras em pânico, com falta de alimento, passando fome, e o Bolsonaro dizendo que não, e negando aumentar o auxílio para essas pessoas, e dizendo que depois lá na frente via o que faria, e depois gastando 400 bilhões de dinheiro público para tentar melhorar a economia na véspera da eleição para ver se ganhava, ou seja, para comprar voto. Não deu certo, felizmente. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!